Saudações, queridos, retornando para casa. E de fato hoje encontrei um irmão amigo, vou fazer esse vídeo aqui, o irmão Adriano. Encontrei o irmão Adriano ali no posto de combustível, foi abastecer o carro para pegar a estrada. Encontrei um irmão que gosta bastante do canal, tem comunhão com o trabalho, enfim, com as mensagens. E ele me lembrou de um fato que eu falei há muito tempo atrás, mas eu deixei de falar. E vai chegando pessoas novas no canal, como ainda chega, o canal tá meio devagarzão lá, mas ainda chega pessoas. Eu recebo lá as notificações da quantidade de inscritos que aumenta. E tem uma coisa que eu falei muito, e eu deixei de falar, que é sobre a mensagem e o mensageiro. Bom, as pessoas se ofendem e se ferem por gerarem expectativas em cima dos atalaias das igrejas. Independente da igreja que você frequenta, ok? Independente da placa denominacional que você está inserido, você acaba gerando uma afeição por aquela pessoa que ministra a palavra ou que tem algum outro ministério. E o que acontece? O grande problema disso tudo é que a expectativa sobre o homem, a chance de ser frustrado é muito grande. Porque, fazendo uma análise um pouco mais profunda do que os primeiros vídeos que eu toquei nesse assunto, quando nós olhamos para alguém e dizemos eu gosto daquele irmão, tenho comunhão com aquele irmão, de fato temos comunhão com o quê? Excluindo dessa conta um sentimento espiritualizado, uma ligação espiritual, porque de alguma maneira o Senhor, pelo seu Espírito, nos fez ter comunhão com outro irmão. O grande problema é que até nisso pode ocorrer frustrações. O homem, nós somos estamos cheios de falhas, e não só isso, cheio de variáveis. Eu não tenho uma constante. Por isso, falando de constância, eu preciso de uma busca diária e insistente, buscando direto na fonte, que é orando e lendo as Escrituras, para que de fato a essência do Cristo habite em mim e a minha seja diminuída. Convém que ele cresça e eu diminua. Então esse é o ponto central da eficiência, da eficácia do homem e da mulher de Deus, que produz frutos para a honra e glória do Senhor. Não é porque eu decido produzir, está escrito, o galho de si mesmo não pode dar fruto. Não temos tal condição. Nós somos caídos em Adão e nós não conseguimos produzir de nós mesmos. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo então? O que eu amo no irmão quando eu olho para esse irmão e digo, olha, eu tenho comunhão com esse irmão, tenho bastante comunhão. De fato eu tenho comunhão com aquilo que eu imagino que ele é. Por exemplo, eu imagino que ele é um homem de caráter, de boa índole, um homem espiritual, um homem de bom senso, justo, honesto, manso, humilde. Então eu vejo esses atributos e gosto. E eu monto ali um combo que acaba formando a imagem do meu ideal sobre alguém. Vocês estão me entendendo? Agora, se essa pessoa de fato não for tudo aquilo que eu tenho expectativa que ela é, então a grande chance de eu me frustrar com ela é enorme, a grande chance. Então por isso eu tenho mais um lema: expectativa zero, frustração zero. E esse irmão que eu encontrei hoje, ele me lembrou, irmão muito amoroso, me lembrou de um ponto que eu falava sempre, e isso ajudou ele no momento de crise com a instituição ou com o ministério local em que ele estava ali congregado, e por algum motivo teve alguma rusga, algum problema, e ele se frustrou, se abateu, porque a expectativa dele sobre a pessoa que era do ministério deveria ser uma e se mostrou outra. Logo, ele frustrado se abateu, porque você imagina, alguém que está na frente do povo, ministrando a palavra, deveria ter tais atributos, e é bíblico, está lá, né, irmãos, em Efésios, quais são os atributos do homem de Deus, do presbítero da igreja. Mas aquilo são exigências bíblicas e não um padrão que tem à disposição, está disponível. Qual é a exigência? Que ele seja daquela forma que a Bíblia exige. É uma recomendação, é uma exigência, é um padrão bíblico. De fato, todos estão enquadrados naquilo? Não. É aí que está o grande problema. Como é que eu e você, que somos apenas membros, independente de qual instituição, lidaremos com isso? Olha, não tendo expectativa sobre a pessoa do homem, não tratando com desprezo e desdenho, mas também
não tendo expectativa alta, porque existe uma dificuldade de ouvir a mensagem quando essa mensagem passa pelo filtro da palavra e você recebe a mensagem tanto como exposição bíblica ou como teor profético, independente de qual, mas sendo bíblica, sendo verdadeira, sendo o verdadeiro evangelho, e você recebe aquela palavra e depois entende que aquele atalaia que pregou é um cara que está torto em várias outras coisas, comete um erro grosso, cracho, e aí você fala, cara, como que eu vou crer no que ele pregou? E eu sempre insisto, separe a mensagem do mensageiro. A mensagem não é o mensageiro. A mensagem, quando assertiva, é o Cristo pregando. Já o mensageiro é falho, é errante, e pode estar mais errante do que você, porque eu posso profetizar em adultério, eu posso pregar e atender culto em adultério, eu posso tocar instrumentos e cantar louvores em adultério, eu posso profetizar, orar e curar enfermos. Olha, dependendo, pode ser que há controvérsias nesse ponto aqui, mas dependendo da intenção do demônio, porque o demônio tem por intenção uma outra coisa mais velada. Então até expulsar demônio é capaz que, estando em adultério, consiga, porque de fato às vezes o demônio sai não porque obedeceu à autoridade, e sim porque ele quer gerar um ídolo no meio da igreja. Não sei se vocês pegaram essa visão. Quer gerar um ídolo, né? Um homem de Deus, e aí esse homem de Deus não tem nada, mas o dom é efetivo, porque o dom é dado sem arrependimento. Vide Balaão. Balaão é considerado falso profeta, nunca errou uma profecia, via o sobrenatural, viu o anjo e conversou com o animal, e no final do seu discurso ele prega a vinda de Cristo de forma 100% assertiva, e Balaão é considerado por Deus como um falso profeta. O que eu quero dizer com isso? A própria Bíblia vai dizer lá na frente, que os falsos profetas, eles fariam sinais, maravilhas e prodígios. Fariam, não tentariam fazer, não fingiriam fazer, entende? De fato fariam. E aí como é que eu lido com isso? Se a mensagem é boa, se a mensagem é verdadeira, mas o homem que prega não, eu separo a mensagem do mensageiro e vivo em paz com isso. Esse é o ponto que às vezes fere a grande maioria por ter uma expectativa elevada sobre o mensageiro, por causa da mensagem ter boa qualidade. A mensagem é boa, mas o mensageiro não. Separa. O ideal é que o mensageiro esteja enquadrado nos atributos do presbitério bíblico e a mensagem seja cristocêntrica e bíblica. E isso sim seria o ideal, seria o mundo perfeito. Mas infelizmente nós não temos isso disponível. Raríssimas exceções encontraremos alguns atalaias que de fato vivem aquilo que prega. Mas como eles não vivem, eu não seguirei eles, mas seguirei a mensagem, se a mensagem é bíblica e cristocêntrica. Eu preciso dela. E com relação à manifestação dos dons, os dons manifestam em homens que não são homens de caráter. Acontece muito e nós não podemos nos abalar com isso. Seja maduro, não seja menino. Não é porque manifestou um dom que é um homem de Deus. Não é porque manifestou de fato um sinal verdadeiro, aquele irmão orou e Deus curou uma enfermidade incurável. Isso não torna ele um grande homem de Deus, a qual você vai honrar e abrir as portas da sua vida só por causa deste item em questão. Está escrito que pelo fruto conhecereis a árvore. Agora, biblicamente, o que é fruto e o que é dom? Aprenda a distinção e aí vai ficar fácil. Fruto está lá em 5 de Gálatas. Dom está em Coríntios, falando dos dons. Dom é para os outros. Caráter diz quem eu sou, no que eu fui transformado, qual a imagem que está impressa em mim. Se de fato é o Cristo, então dá glória a Deus que o fruto que eu produzo está lá em 5 de Gálatas. E pelo fruto conhecereis a árvore. Não é pelo dom que conhecereis a árvore. Então, para você ser um crente maduro, separa a mensagem do mensageiro. Sempre. Porque pode ser que o mensageiro hoje está muito bom,
firme, crente, produzindo bons frutos, mas como nós somos voláteis, e se nós desistirmos de uma vida de disciplina de oração e leitura bíblica, insistindo em mortificar a carne para que o Cristo viva, então sim, queridos, homens de Deus se tornam homens carnais, porque a nossa natureza está aqui, a de Cristo precisa ser buscada. Então todo dia batendo na porta dele para que ele habite em mim, e ele habitando em mim, eu produza frutos de honra e glória ao seu nome. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.